uma conversa, né? Que é uma troca de informações, porque é isso, né? Isso que acontece aqui nas lives, é uma troca de informações. E sempre que a pessoa participa, algo novo a pessoa aprende, né? É sempre um conhecimento a mais que ela vai ganhar, é algo que de repente vai despertar ali na sua consciência ou no seu inconsciente, né? Para um pensamento de que talvez algo possa mudar, algo possa ser diferente. Então, assim, é sempre um ganho, né? Sempre que a gente está aberto a novos aprendizados, a novas informações, a gente tem um ganho, não é verdade? Então, a live é sobre relacionamentos de casal, né? E aí, eu coloquei aqui, destaquei aqui duas perguntinhas que eu acho, assim, que é bem interessante, né? Primeiro, assim, o que é dar certo num relacionamento? O que é um relacionamento que deu certo? Né? O que é um relacionamento que deu certo? Como a gente pode classificar? Como a gente pode falar, olha, aquele relacionamento lá deu certo? Não é verdade? E também tem a outra parte. O que é um relacionamento que não deu certo? Será que um relacionamento que dá certo, que deu certo, é aquele relacionamento onde as pessoas ficam junto até o final da vida? E será que um relacionamento que não deu certo é aquele relacionamento onde as pessoas acabam, de repente, com o tempo se separando? Será que é isso? É algo para a gente pensar, né? Será que é assim que funciona? Será que o relacionamento que deu certo é aquele relacionamento que aquele casal viveu a vida toda junta e lá no final, né, se separaram, porque aquele relacionamento do até que a morte os separe, né? E aquele relacionamento, então, que houve a separação, então esse não deu certo? Será que é assim? Se alguém tiver aqui, quiser comentar, quiser colocar, fazer um comentário ali, pode ficar à vontade para fazer o comentário, tá? E aí a gente começa a pensar sobre essas duas questões, não é verdade? Porque às vezes, essa questão assim, até que a morte nos separe, é uma questão religiosa, né? É uma questão das religiões, até que a morte nos separe. Porém, muitos relacionamentos assim não deram certo, né? Eles viveram juntos, brigando, sabe, com uma desarmonia, talvez conseguiram criar aquela família, mas foi uma família que totalmente desestruturada, só para dizer de estar juntos até que a morte os separe. Sim, muitos deram certo, sim, com certeza, muitos relacionamentos deram certo até que a morte os separe, mas muitos não. Às vezes a pessoa vive 30, 40, 50 anos. Vamos ver aqui o comentário da Andréia. Andréia colocou um comentário aqui. Acho que dá certo enquanto os dois estão felizes. Não quer dizer que não deram certo os que se separaram. Deu certo enquanto... Exatamente, esse também é o meu pensamento, André. Exatamente, é isso que eu quis trazer. Essa é a provocação que eu quis trazer aqui nessa live. Depois a gente vai ver outras situações também, tá? Vou até fazer aqui uma correlação com o caso da Ana Hickman, para a gente relacionar o caso dela com a constelação, mas algumas coisinhas assim bem pontuais, tá? Mas é isso mesmo, Andréia. Isso é o pensamento que eu compartilho também, de que muitas vezes o relacionamento, para dar certo, as pessoas precisam estar bem, estar felizes, estar realmente naquele relacionamento, querer estar naquele relacionamento. Porque quando começam a surgir as brigas, as desavenças, e não tem, porque alguns relacionamentos têm como consertar, claro que tem. Tem sim, tem, porque às vezes ali aconteceu alguma coisa, é algo sistêmico, é algo que pode ser ajustado, é algo que pode ser olhado, ok. Se os dois estiverem dispostos a olhar para esse relacionamento, pode ser consertado, pode ser
olhado de uma forma diferente, pode ser recuperado. Porém, muitas vezes, as pessoas já não estão mais querendo. Não, aquilo já não faz mais sentido, já não tem mais amor. Então, não é o momento talvez de querer consertar. Às vezes é melhor cada um seguir o seu caminho. Às vezes é melhor a separação. E cada um vai procurar o seu caminho da melhor forma possível. Mas a gente sempre fala aqui na constelação que um relacionamento, quando termina, o melhor para os dois é que termine em paz, que termine com tranquilidade, que cada um realmente possa se sentir livre e liberado para seguir em frente, para seguir um novo caminho, para, de repente, se quiser, buscar um novo companheiro, né? Enfim, que possa seguir sua vida, né? E é aquela questão, então, o relacionamento, muitas vezes ele dá certo por 4 anos, por 5 anos, por 10, por 20, por 30, e às vezes vai chegar ao final. Como também tem sim, claro, eu vejo assim que a gente pode dizer que são minorias, aqueles relacionamentos que dão certo até o final da vida. Deixa eu ver aqui o que a André colocou. Exatamente, às vezes precisava, né, André? Às vezes precisava ser assim. Porque talvez algumas coisas vocês mudaram, talvez vocês tiveram uma nova percepção do relacionamento de vocês. Então, assim, às vezes deu certo novamente com a mesma pessoa e ok, tá tudo certo. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas às vezes aquelas pessoas, elas ficam junto por anos e não dá certo, né? E vivem aquele relacionamento bem conturbado, difícil, que acaba sendo mais prejudicial aos filhos, aos familiares e a eles próprios, porque às vezes a gente também tem essa mania de pensar muito nos nossos filhos, né? Quem tem filhos, família, amigos. Ai, mas o que a família vai pensar? Porque, a minha família gosta tanto do meu esposo e aí eu vou me separar e como vai ficar essa situação? Ou assim, eu gosto tanto da família dele, né? Dos meus sogros, dos meus cunhados e tal. E aí como vai ficar? Mas a gente precisa pensar em nós. Como nós estamos? Eu estou bem? Porque não adianta nada eu estar num relacionamento onde eu não estou bem, eu não estou feliz. Porque a felicidade de cada um depende de cada um, não depende do outro. Não é o outro que vai conseguir me fazer feliz. Eu preciso estar bem para ser feliz. E a gente tem essa falsa impressão que a outra pessoa vai nos fazer feliz, ou que nós podemos fazer a outra pessoa feliz. Tudo bem, a gente pode contribuir para a felicidade da outra pessoa, mas se ela não estiver bem, se dentro aqui, da cabeça dela, ela não estiver bem, nada vai fazer com que ela seja feliz. Então, é isso. Então, essas duas perguntinhas aqui, eu acho assim que ficou bem, que era isso que eu queria trazer, que nem sempre, né, porque a gente tem o costume de falar, o casamento não deu certo, né, vivemos por 10 anos e não deu certo o nosso casamento. Talvez tenha dado certo, sim, aqueles 10 anos que você viveu junto, aqueles 18 anos que você viveu junto, deu certo, porque você precisa olhar o que de contribuição que aquele relacionamento, que aquele casamento trouxe para você. Talvez vocês tiveram filhos, 1, 2, 3 filhos, e aqueles filhos precisavam vir desse casal, desse pai e dessa mãe. Então esse casamento deu certo para que esses filhos pudessem vir ao mundo. Talvez esse casamento deu certo porque você precisava aprender com essa pessoa muitas coisas. E talvez ensinar a essa pessoa muitas coisas. Vocês precisavam ter essa troca. Não é verdade? Outra coisa assim importante também da gente falar é que assim, a gente sempre fala assim, um casamento é feito por 2 pessoas. E não é feito por 2 pessoas.
Não é. O casamento, ele é feito, ele é um relacionamento, um casamento, um namoro, é a junção de dois sistemas familiares. Na verdade, é a junção do meu sistema familiar com o sistema familiar do meu esposo. E aí que as questões começam às vezes, a engrenagem começa a dar um piripaque aí, né? Vamos falar assim, aí que às vezes a engrenagem não está bem ajustada, não é verdade? Porque assim, muitas vezes, são sistemas totalmente diferentes, e não que não possa dar certo, claro, porque às vezes, vamos supor, tem uma família vamos supor, a moça, ela vem de uma família muito religiosa, muito sistemática, tradicionalista, não são de beber, não são de fazer festa. Ele vem de uma família que não tem muita religião, que gosta de festa, de bebedeira, né? Coisas assim, nesse sentido. Aqueles dois se juntam, e aí às vezes a gente fala assim, os opostos se atraem, e aí que dá certo. Os opostos podem até se atrair, por quê? Porque às vezes esse sistema dele não foi sempre assim. Talvez lá atrás os avós, os bisavós eram pessoas diferentes, eram pessoas que tinham mais religiosidade, eram pessoas mais tranquilas, mais calmas. E talvez o sistema dela também era diferente, né? Talvez o sistema dela eram de pessoas que tinham assim bastante, gostavam de fazer festa, tal, e foram se transformando, aquele sistema foi mudando. Porém, se a gente olhar a parte sistêmica, vai ver que naqueles dois sistemas tinha muita coisa em comum, e por isso que precisavam realmente se juntar, né? Precisavam os dois se atrair, porque um precisava talvez compensar, talvez ali precisava haver um equilíbrio. Então parecem à primeira vista que são casamentos, que são pessoas totalmente opostas, que são situações opostas, mas talvez não sejam. Talvez a gente olhando no sistêmico há coisas muito parecidas, não é verdade? Então assim, e também no livro deixa eu ver qual que é o livro, é o de Juan Garriga, né, que ele é um terapeuta, ele é constelador, e ele trabalha mais assim sobre questões de relacionamentos. Então ele fala, e Bert Hellinger também fala sobre isso, que quando há esse muito opostos em extremos, né, os opostos em extremos. E o que seriam opostos em extremos? Às vezes você casa, você se relaciona com uma pessoa que ela é muito, muito, muito diferente do teu sistema familiar. Destoa totalmente, né? Não tem nada a ver com o teu sistema familiar. Você é do Brasil, essa pessoa é lá da Arábia Saudita, não sei, é de um outro país, e são assim culturas, são religiões, costumes, totalmente, comida, totalmente diferente. Então assim, esses relacionamentos têm menos ainda probabilidade de dar certo. Às vezes as pessoas acham que não, e sim, né? Bem menos possibilidades de dar certo, porque são muito diferentes. Muito diferentes. E ali, então, para conseguir se ajustar aos costumes do outro, às vezes não é fácil, né? Então, assim, nem sempre os opostos é o que vai dar certo, tá? Muitas vezes o relacionamento de pessoas mais próximas, mais parecidas, né? De um sistema mais parecido com o outro, que vai acontecer de ser um pouco mais fácil de equilibrar aquele relacionamento, de ser conduzido, né? Então vamos lá.
Eu anotei algumas coisinhas aqui pra gente falar, tá? Pra gente conversar, pra gente dialogar sobre essas questões. Voltando a falar da questão lá do relacionamento, que às vezes a gente diz assim, não deu certo, né? E também falei, não deu certo por quanto tempo? Não deu certo? Será que não deu certo? Ou deu certo apenas por um período? Então, assim, para quem tá aqui na live ou para quem vai ver essa live depois, então eu vou deixar algo aqui interessante para você pensar sobre isso. Então, se você viveu um relacionamento e hoje você já não está mais nesse relacionamento, mas você viveu aí por 10, 20, 30 anos, né, ou menos nesse relacionamento, pense sobre as situações boas que você teve. Se vocês tiveram filhos, se você teve situações boas e agradáveis, então olhe por esse lado e agradeça. E aqui na constelação, a gente sempre, quando a gente faz um movimento de constelação para um casal, a gente sempre fala algumas frases, que a gente fala que são frases para harmonizar, né? E quais seriam, assim, algumas das principais frases? É falar, né? Eu agradeço você pelo tempo que a gente ficou junto, por tudo que eu pude aprender com você, por todo o ganho que eu tive nesse relacionamento. Eu agradeço, eu deixo com você o que é seu, porque a gente fica com o que é nosso. E num relacionamento que deu certo, ou num relacionamento que não deu certo, cada um, né, das pessoas naquele relacionamento tem no mínimo 50% de parcela, tá? Do que deu certo e do que não deu certo também. Então, assim, a gente fala, eu fico com o meu 50% do que deu certo e do que não deu certo. E deixo você com o teu 50%. Deixo você livre para você seguir o teu caminho. E peço também que me libere para que eu possa seguir o meu caminho. Então, assim, são frases que a gente vai falando, né, para que possa harmonizar esse casal e para que as pessoas possam ter esse entendimento. Que muitas vezes as pessoas chegam, né, para fazer uma constelação ou porque o relacionamento está ruim e não aguenta mais e tal, ou porque já separou, né? Ou já separou lá há um tempo e agora não consegue arrumar mais ninguém. Quando tem uma pessoa, aquela pessoa ela traz informações daquele outro relacionamento, ou ela é parecida, ou ela traz algo que também a pessoa não gosta, que já viveu lá atrás. Então, assim, por que isso? Porque talvez o que você tinha que aprender, você não aprendeu, né? Porque talvez o que você tinha que compreender, você não compreendeu. Então o universo vai te mandar mais disso, mais disso, mais disso, até você conseguir entender. Tá, mas entender o quê? Entender que você precisa ser grato ou grata pelaquela pessoa. Porque mesmo que você tenha tido um relacionamento, vamos dizer aqui, assim, um relacionamento tóxico, um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo, por mais que você tenha tido isso, você precisa aprender alguma coisa. E todos os dois lados precisam aprender. Mas muitas vezes o lado que é mais prejudicado, ou que se sente mais prejudicado, é aquele lado que realmente acha que é vítima. Mas às vezes não é a vítima. Às vezes ele pode ter sido até mais prejudicado, sim. Mas quando ela consegue ter um entendimento, a aceitação, a compreensão do porquê atraiu aquela pessoa para um relacionamento, do porquê vivenciou tudo isso. Então, quando ela tem a compreensão e quando ela consegue deixar isso tudo com leveza, ela pode sim se sentir livre para seguir adiante. E muitas vezes essa questão do se sentir livre não está na outra pessoa.
E às vezes a gente pensa que está lá na outra pessoa. Ah, é porque eu me separei e o fulano de tal lá, ele não queria a separação e ele me persegue e eu não me sinto livre. Mas às vezes está aqui dentro da pessoa. É você que não consegue se permitir livre. E por que às vezes a pessoa não consegue se permitir ou não consegue se sentir livre? Porque às vezes tem mágoas, tem raiva, tem rancor, tem não perdoa o outro e nem se auto-perdoa, não, sabe aquela coisa assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo me perdoar por ter aguentado tudo isso, eu não consigo me perdoar por ter sido tão boba, ter vivido tudo isso, tá? Então assim, às vezes não é só um perdão lá, é o perdão aqui. E na constelação a gente não fala muito sobre perdão, porque a gente fala muito sobre a frase eu sinto muito. Porque essa frase, ela é mais ampla, né? Ela pega um sistema todo, porque por isso, quando a pessoa participa das constelações, ela vai tendo esse entendimento que é algo sistêmico, por isso que é tão amplo, né? Por isso que não fica, que a gente fala que o relacionamento é entre dois sistemas, porque não é só a Maria e o João que se relacionaram. Não é verdade? Não é só a Maria e o João ali que tiveram aquele relacionamento. Aquele relacionamento também é entre o sistema da Maria e o sistema do João. Por isso que a gente às vezes não fala muito na questão do perdão, né? Porque o perdão parece assim que é mais assim, ali pessoal, né? E eu sinto muito por tudo que a gente viveu, eu sinto muito por tudo que aconteceu, eu sinto muito, mas agora eu posso te deixar livre para seguir o seu caminho. Ele dá uma amplitude, né? Ele vai mais longe, ele pega mais situações e mais pessoas. Então, se alguém aqui também tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Pode fazer a pergunta. Ou se quiser fazer algum comentário também, as pessoas que estão aí na live pode comentar. E agora eu vou comentar um pouquinho do caso, que esses dias até eu falei que eu ia comentar um pouquinho do caso da Ana Hickman, né? Então assim, para quem viu, assistiu a entrevista que ela deu, ela fala que o pai dela, que ela viveu isso na infância dela, um relacionamento entre o pai dela e a mãe dela, que tinha um relacionamento abusivo, né? Que o pai dela no começo era muito bom o relacionamento deles, mas depois o pai dela começou a beber, né? A ser um alcoólatra, e aí começou a ser bastante agressivo, e aí chegou num ponto onde que ela falou para a mãe dela, né? Que ou a mãe dela dava um jeito de terminar aquele relacionamento, e até ela conta que ela pegou os irmãos dela e eles iriam para casa ela iria levar os irmãos dela para casa dos avós, como uma forma também de pressionar a mãe para que a mãe tomasse uma atitude, e que depois, né, até ela fala também que ela não comenta muito, que ela não comentava muito sobre o pai, que as pessoas às vezes perguntavam, mas então tudo, o que isso analisando tudo isso na parte sistêmica. Então, o que a gente olha para isso na parte sistêmica, na parte dos movimentos sistêmicos? É que houve ali uma exclusão do pai, né? Mesmo que ela não quer dizer que ela não ame o pai dela, né? Não quer dizer isso. Mas houve uma exclusão. Houve também uma intromissão dessa menina no casamento dos pais, porque por mais que as pessoas falem, mas não existe como, né, os filhos vão torcer para que o melhor aconteça, mas um relacionamento, ele vem antes dos filhos, e um relacionamento é de dois adultos. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, tem que se colocar no lugar de adulto. Uma mulher, ela tem que tomar um posicionamento. Ela não pode esperar que um filho ou uma filha tome um posicionamento por ela, porque isso é prejudicial não
também para a mãe, ou para o pai, para o casal, mas para o filho. Porque o filho está se intrometendo aqui, mas às vezes ele está se intrometendo porque a mãe não tem coragem de tomar uma atitude. Então, fica aqui, ó, se você está vivendo um relacionamento difícil com teu esposo, não espere que os teus filhos tomem partido para você nesse relacionamento, porque nesse relacionamento você é a grande. Ou se é o homem, porque a gente fala sempre da mulher, né? A mulher, mas às vezes é o homem também. Às vezes o homem também está vivendo numa situação difícil e não quer mais aquele relacionamento e tal. E às vezes existe também, né? Aquele relacionamento que é abusivo para o homem, tá? Existe. Então, assim, não espere que seus filhos tomem uma atitude para vocês. Vocês têm que tomar essa atitude, porque o relacionamento de vocês é responsabilidade de vocês e não do filho de vocês. E daí, quando muitos esperam e às vezes colocam os filhos no meio do relacionamento, para que os filhos tomem partido. Para que os filhos digam, mãe, você precisa se separar do pai, porque o pai faz isso aqui. Mas será que você, como mulher, não estava vendo o relacionamento que você está vivendo? Será que você, como homem, não está vendo o relacionamento que você está vivendo? Precisa o filho de vocês vir e decidir as coisas para vocês? E quando o filho decide, ele sai do lugar de filho, ele fica maior. Porque nos movimentos sistêmicos a gente tem a lei do pertencimento, ordem e equilíbrio, tá? Pertencimento, ordem e equilíbrio. Pertencimento, todos nós pertencemos a um sistema familiar. Ordem, o nosso lugar certo. E quando nós estamos no nosso lugar certo, a nossa vida flui. E equilíbrio, tudo precisa estar equilibrado, principalmente num relacionamento de casal ou nos relacionamentos de amizades. Então, assim, quando o filho vem e ele decide, mãe, você vai colocar um ponto final nesse relacionamento. Ele está sendo maior, no caso da Ana, ela está sendo maior que a mãe. Ela saiu do lugar dela de filha. Então, ela já desrespeitou uma ordem natural, porque se não foi uma ordem, algo criado por Bert Hellinger, é a ordem da vida, são leis da vida, que se você olhar para a vida e para a natureza e tudo, essas leis, elas estão presentes. Pertencimento, você já viu um animal deixar de pertencer num sistema e pertencer em outro, ou não existe, né? Na natureza, cada um pertence ao seu habitat e pertence, pronto, né? Não questiona. Lá no reino animal também tem a ordem, o maior, tem o líder, tem o... Então, eu não sei bem direito como funciona, né? Mas a gente sabe que é assim. Então, é igual para nós também. Nós temos o nosso lugar certo. E quando nós estamos em nosso lugar de filhos, nós temos que ser apenas filhos. E quando nós estamos no nosso lugar de pais, nós temos que ser pais. E não amigo dos nossos filhos. E não trocar esses lugares. Porque quando a gente deixa acontecer esse desequilíbrio, essa troca, sai do lugar de filho, vai lá, se mete no relacionamento dos pais e as coisas começam a dar errado. As coisas saem do equilíbrio, saem da ordem. E onde não tem ordem, não há amor. A ordem precede o amor. Sem ordem, sem amor. Então, se saiu de ordem, não há amor. O amor deixa de fluir, tá? Então, assim, voltando lá no caso da Ana Hickman. Então, o que aconteceu ali? Uma exclusão do pai. Também aconteceu
ela saiu da ordem do lugar dela de filha, né? Nesse momento que ela se meteu ali na vida que ela pôs a mãe ali contra a parede, né? Você vai separar ou você vai separar? Pronto, saiu do lugar dela. Acontece também o julgamento do pai, porque esse homem não presta, porque esse homem piriri, pororó. Não, ela não falou declaradamente, mas percebe-se, né? Percebe-se, e pela fala que ele era uma pessoa difícil, tal. Então, assim, tudo isso, o que tudo isso pode acontecer? Pode acontecer da pessoa repetir inconscientemente, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando acontece isso, a pessoa repete o mesmo padrão. Pode ser um pouquinho diferente, mas repete, tá? Também ali pode ter acontecido algo assim, ó, que ela inconscientemente, talvez ela não tenha falado, né? Mas às vezes inconscientemente, querida mamãe, eu vou fazer diferente de você. Tudo bem. É legal, é ótimo a gente falar, ou, por exemplo, se os nossos pais tiveram lá um casamento difícil, tal, eu posso sim, consciente e inconscientemente falar, querido papai, querida mamãe, eu sinto muito se vocês tiveram um relacionamento difícil, um relacionamento ruim, se vocês tiveram aí muitas dificuldades no relacionamento de vocês, mas eu vou fazer diferente, me permitam, mas aí precisa ser com honra a eles e não com julgamento, com apontamento, precisa ser com honra e com amor, precisa ser colocado o amor e a honra. Me permitam, por favor, que eu possa fazer diferente, que eu possa ter bons relacionamentos, que eu possa encontrar uma pessoa onde eu vá me relacionar, onde eu possa ter um bom casamento, por favor. E ainda mais, pode pedir a bênção desses pais, para que esses pais abençoem você, para que você realmente possa ter um bom relacionamento. Mas precisa ser sem excluir, sem julgar, com honra, com amor, com respeito, tá? Nesses termos. Precisa ser assim, certo? E daí também assim, será que ali, por ela ter ficado aí longe desse pai, com julgamento do pai, porque daí ela fala que ela teve que sair, né, para trabalhar, para ajudar a mãe e tal, né, a criar os outros irmãos, ali também ela já tá se colocando já tá pegando, né, a gente entende que muitos acontece assim, não é assim, a gente não tá aqui fugindo da realidade, vivendo numa outra realidade, a gente entende a realidade de muitas pessoas. Muitos filhos mais velhos precisam trabalhar para ajudar. E ali falta também dos pais, né? Faltou esse pai ter a consciência de que, mesmo separado, ele tem a obrigação de ajudar essa família. Não é nem uma obrigação dele ajudar, mas talvez ele não tenha feito isso, né? Não sei como foi essa história, né? Ela não fala também muitas coisas, mas assim, o que ela fala é que ela teve que ir trabalhar para ajudar a mãe, né? Para ajudar a mãe. E aí ela buscou, consciente ou inconsciente, um homem mais velho, bem mais velho do que ela. Mas será que, olhando para a parte sistêmica, será que ela não estava buscando a proteção desse pai que ela não teve? Né? Nem todos, fazendo aqui um parênteses, tá? Nem toda mulher que procura um homem mais velho está buscando pelo pai, assim como nem todo homem que procura uma mulher mais velha está buscando pela mãe, mas alguns sim, tá? Algumas pessoas sim, porque acham que faltou. Ou porque acha que faltou algo
Ou também, porque tem aquela outra questão, que daí a gente vai lá, já fiz acho que algumas lives sobre isso, que é o filhinho da mamãe e o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. Porque não existe mulher melhor que minha mãe. Daí, a minha mãe, ela é insubstituível. Então, esse filhinho da mamãe vai procurar muitas vezes uma mulher mais velha buscando a mãe. Porque ele quer aquela mulher perfeita. E a mãe é perfeita. E a filha, que também tem a filhinha do papai, que nosso pai é o homem. Então, ela vai procurar um homem mais velho na busca desse pai perfeito. Que ela já tem pai perfeito, mas, né, como o papai já tem ali, já é papai, então vamos procurar. Gente, isso inconscientemente, né, isso sistemicamente falando, que fique claro aqui, tá? Porque às vezes eu tô falando, né, eu estou falando aqui achando que vocês estão conseguindo entender e nem sempre o que a gente fala é o que o outro consegue entender. Às vezes o outro consegue entender de uma forma totalmente deturbada, confusa, né? Não é o que eu estou falando. Então, assim, estou falando na parte sistêmica, estamos falando de movimentos sistêmicos, tá? Certo? Ficou compreensível? Deu para entender agora? Então é isso, né? Daí talvez ela estava talvez buscando essa proteção do pai nesse homem mais velho, não é verdade? Então assim, tem muitas coisas que podem ser analisadas ali no caso dela, vendo a entrevista, mas assim, vou ficar nessas questões aqui mais superficiais por enquanto, tá? E vou falar aqui também um pouquinho da parte que a gente pode relacionar tudo isso que aconteceu com a origem das emoções. Origem das emoções, que que deriva também da nova medicina germânica. O que acontece? A gente estuda que todos os traumas que a gente viveu em isolamento, traumas vividos em isolamentos, deixam marcas em nós. E primeiro ele acontece aqui, né, na nossa mente, e depois ele pode vir para algum órgão, né, afetar algum órgão do nosso corpo. Então a gente faz um estudo sobre isso, tá? Então eu vou relacionar aqui algumas coisas também sobre essa questão, né? Então todos os traumas que são vividos em isolamento, porém ela não viveu, a Ana, ela não viveu em isolamento, né? Ela colocou para o mundo aí, ela falou, ela pôs para fora, ela deu entrevista, ela não ficou calada, então ela não viveu em isolamento. Porém muitas mulheres vivem, muitas mulheres não é só as mulheres. Muitas pessoas, muitos homens e muitas mulheres, muitas crianças e muitas pessoas vivem muitos traumas em isolamento e não comentam e vivem para si e guardam tudo isso, né? E essas pessoas que mais guardam as coisas, que não colocam para fora, as pessoas que mais, talvez que mais adoecem, talvez as pessoas que mais tem problemas de tanto, né, psicológico, como problemas de doenças, porque não se expressam, porque não falam, porque preferem guardar, porque muitas pessoas acham assim, vai passar, né? Eu não preciso comentar, isso tudo vai passar. E muitas vezes não é assim que funciona, né? Isso não passa e pode se agravar ainda mais, não é verdade? Então, assim, vamos supor, aqui eu vou fazer uma suposição, vamos supor que ela tivesse passado por tudo isso, e talvez ela tenha passado por muitas, e ela passou, né, por algumas coisas, com certeza alguns traumas, algumas
Talvez algumas doenças ela pode ter mais tarde, sim, talvez já de origem nessas questões que ela viveu, porque ela aguentou por muito tempo, né? Ela mesma falou que muitas vezes ele chamava ela de gorda e fazia muitos abusos, né? Em questões assim com ela, e ela ficava quieta pelo jeito, né? Ela não, talvez ela não deixava, achava que aquilo não tinha tanta importância, mas às vezes fica aqui dentro, fica marcado, né? Então, assim, vamos supor que ela tivesse passado por tudo isso e não tivesse comentado nada, tivesse ficado calada, quieta. Então, todas essas questões difíceis que ela passou, talvez se ela tivesse engolido tudo, né? Então, quando a pessoa passa por situações muito difíceis, de abusos, de violências, físicas, violências psíquicas, e ela não fala, e é assim, quando vai engolindo, eu vou engolindo tudo, eu vou engolindo, eu vou mesmo querendo botar para fora, eu apenas vou engolindo, né? Vou calando. Isso pode se transformar em quê? Pode se transformar numa azia, pode se transformar numa gastrite, pode se transformar num câncer, tá? Tanto no estômago como no intestino. E quanto mais situações sujas, situações ruins, por exemplo, uma mulher que ela vive muitas traições e ela vive que ela sabe das traições, ou o homem sabe das traições e fica quieto, fica calado, não fala nada porque talvez não quer, porque ama demais, porque não quer separar, porque não quer destruir o seu casamento. Então ele vive tudo isso, ele vai, ou ela vai só engolindo, mas é muita sujeira, sabe? É algo sujo, é algo que está insuportável de viver. Então isso pode se transformar num câncer. E quanto mais para baixo, mais no intestino, mais na parte do reto, é mais sujeira. Quanto mais para baixo, mais sujeira. Então, quando a gente vive uma situação em isolamento, uma situação difícil, de grande sujeira, putz, fizeram uma grande sacanagem comigo, mas isso foi muita sacanagem, então pode se transformar num câncer, tá? Num câncer no intestino, num câncer no reto, num câncer, às vezes, no estômago, tá? Então, assim, se ela, por exemplo, não tivesse colocado nada disso para fora, não tivesse, né, se libertado um pouco disso tudo, talvez podia acontecer muitas doenças com ela. Azia, né? Azia, quando a gente quer colocar, a gente engole contra a vontade. Situações de contrariedade, uma contrariedade indigesta. Nossa, isso aconteceu comigo, eu não me conformo com essa situação. Não me conformo que fui traída pelaquela amiga, que eu confiava, que eu contava todas as coisas para ela e ela me traiu. Que sacanagem, né? Mas agora eu vou ter que ficar quieta. Vou ficar quieta, simplesmente vou deixar as coisas acontecer. Então, eu vou ficar quieta, vou engolir, mas é uma contrariedade indigesta. A minha vontade era de colocar tudo para fora, mas não vou fazer isso. Então, o que acontece? Posso ter azia, posso ter uma gastrite também, né? Quando a gente ouve, por exemplo, que nem ela falou que ouvia muitas coisas, ele falava muitas coisas para ela, depreciativa, que ela estava gorda, que ela estava envelhecendo, que ela estava ficando feia, coisas que talvez ele falava, né, entrando aqui num outro contexto, que talvez ele falava porque talvez ele se sentia, né, mas queria talvez rebaixar ela, então ele falava. Então, né, talvez o que ela ia ouvindo e ia doendo ouvir aquilo. Então, ela poderia ter tido um problema de audição, problema no ouvido, uma dor, ou perder um pouco a audição, né? Tudo que a gente ouve, que são situações difíceis. Então, pode, e o ouvido aqui é onde, o ouvido direito é onde entra as informações.
É onde a gente capta, onde a gente ouve o que as pessoas falam. E o esquerdo é o que eu gostaria de ter ouvido. Nossa, como eu gostaria de ter ouvido que eu sou uma pessoa bonita, que eu sou uma pessoa querida, que o meu pai me amava. Nossa, eu queria tanto ter ouvido isso. Então, assim, aqui, ó, o esquerdo é o que eu gostaria de ter ouvido e talvez não ouvi. Ouvi que, né? Talvez eu ouvi que eu não sou boa, que eu não era uma boa menina e tal. Então, assim, aqui é o que entra e aqui é o que eu gostaria de ter ouvido e não ouvi, tá? Então, assim, vou trazendo algumas coisas assim só para passar um pouquinho, para vocês entenderem um pouquinho desse conteúdo, tá? A tireoide é um grande medo, um grande pavor que eu, sabe, por exemplo, assim, se a pessoa, talvez no momento lá de briga, ele foi pra cima dela com aquela, sabe, aí às vezes ela parou e ficou parada, sem reação, o que eu faço? Que medo, será que ele vai me agredir? O que ele vai fazer? Então, assim, às vezes pessoas que passam por situações assim, pode ter problema de tireoide, tá? Tem outras situações também, mas assim, eu tô aqui dando uma pincelada assim, só pra gente entender um pouquinho mais e correlacionar a origem das emoções com essa situação dela, tá? Se a pessoa viveu raivas contidas, muita raiva, passou por muitos momentos de raiva, sabe, e quieta, não pôde colocar para fora aquela raiva, que ele pode ter problema no fígado, pode ter problema aqui nos dentes, né? Sabe aquela que a gente fala assim, que quando o animal ele mostra a agressividade dele, como que ele mostra a agressividade, né? Serrando, mostrando os dentes, mostrando as garras. Isso é uma forma de mostrar a agressividade, quando a pessoa não pode mostrar essa agressividade. Quando a pessoa tem que estar, mesmo com muita raiva, a pessoa precisa estar sorrindo, né? Precisa estar mostrando que está tudo bem. Então, às vezes a pessoa precisa guardar essa raiva e aí ela pode ter problema nos dentes e pode ter problema também, né? A raiva também pode prejudicar o estômago, porque pode ser uma raiva indigesta, né? Uma raiva com contrariedade indigesta. E o fígado também está relacionado à raiva, também à falta, né? Falta de amor, falta de carinho, falta de compreensão. Muitas vezes falta de alimentos, falta mesmo quando não tem alimentos, quando tem a preocupação, o medo de falta. Ou quem tem problemas também no fígado, muitas vezes lá atrás, se os ancestrais passaram muita fome, muita escassez, muita falta, pode também ter problema no fígado. Então, assim, tem muitas coisas assim que a gente podia relacionar, tá? Com a situação dela. Mas já estamos praticamente encerrando aqui a nossa live. Um dia eu vou abrir uma live só pra gente falar dessas questões aí das doenças, com as nossas vivências, tá? Relacionando aí com as nossas vivências, uma explicação maior aí para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. A questão também, assim, quando a gente vive, por exemplo, muito tempo, você vai vivendo naquela situação ali que você sente, assim, que as coisas não estão bem, né? Mas meu casamento não tá bem, meu relacionamento não tá bem, tem algo acontecendo, mas eu ainda não consigo saber, eu tô tentando descobrir, tô vendo um indício aqui, um indício ali, peguei uma coisa, algo aqui, escutei algo ali, observei alguma coisa, mas não tô conseguindo saber com clareza o que está acontecendo. Então vem aquela sensação assim, isso que está acontecendo aqui não está me cheirando bem. E essa questão assim do não estar me cheirando bem, né? Qual é o órgão que a gente, né? É o nosso nariz, né? O nariz é onde a gente sente o cheiro, né? Onde a gente sente o cheiro. Então, quando não está cheirando bem, quando algo, a gente sente que não está muito... Então, essa é o sentido biológico que a gente fala, o sentido biológico. Algo não está me cheirando bem. Então, eu posso ter rinites, tá? E quando eu começo a ver assim,
sentir, olha, não, a minha situação aqui neste casamento, nesse relacionamento não está cheirando bem, e tem um pressentimento de que tem algo bem sujo aí, que vai vir uma coisa bem pesada, bem suja, então pode ter também problemas de sinusite, que essa parte aqui, né, a sinusite ela dá mais as inflamações, então ela inflama, ela cheira mal, né, dá cheiro ruim, então assim, quando não está cheirando bem, pode dar na pessoa rinite, sinusite, então se você tem sinusite, se você tem uma rinite, procura entender onde, em qual momento aconteceu algo que não cheirou bem para você. Aquela situação te trouxe esse sentimento, isso não está me cheirando bem, tem algo sujo aí acontecendo, não estou satisfeita com o que eu estou sentindo. Então é isso, gente, eu espero aí que quem esteve aqui na live tenha gostado e que quem vai assistir depois goste desse conteúdo, né? Ok? Então eu vou ficando por aqui, agradecendo de coração aos que estiveram aqui, tá? E quem não esteve aqui pode assistir essa live, espero que eu tenha trazido aqui algo que possa contribuir com vocês. Ok? Então, um beijo. Até mais.